Paz, queridos, tudo bem? Vamos para mais um clipe, por isso falei. Tá gostando da série Reino versus Sistema Religioso? É bem pontual para os nossos dias, né? Estamos estudando Mateus 23, então convido você a rapidinho tá se inscrevendo no canal, tá curtindo, né, a mensagem também, deixando seu comentário, contribuindo, né, com aquilo que o Senhor fala ao seu coração em relação a esse texto tão precioso e nos deixando, quem sabe, até novos temas, né? Algo que você precise, que você gostaria de saber. É para isso que a gente está aqui, né? É tudo sobre o Senhor, nada sobre nós, e nós apenas nos colocamos como filhos, cuidando das coisas do Pai, manifestando a cultura do reino tão necessária para os nossos dias, amém? Vamos à palavra? Então, a palavra de hoje... Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje vai falar sobre Mateus 23, o versículo 12, que a gente começou, né, comentando um pouco no vídeo passado, pois falava, né, que o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Ou seja, se a gente realmente está em Cristo e quer se colocar, né, sente essa chamada, algo da parte do Senhor para liderar pessoas, seja num departamento, seja num grupo pequeno, seja num discipulado, seja, né, na frente realmente de um ministério, vivendo ali um dos 5 ministérios, né, como mestre, como profeta, como apóstolo, como pastor, como evangelista, nós devemos ser aqueles que servem a todos. A nossa mentalidade deve estar alinhada com a palavra de Deus. Eu estou me colocando à disposição para estar nesse lugar de liderança, à frente, guiando pessoas, para que eu não seja cego guiando cego, ou não se torne dono de algo que é de Cristo, porque eu sou só amigo do noivo e mordomo de tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, tanto coisas, bens, quanto recursos e pessoas. Então eu tenho que ter essa mentalidade. Se eu estou aqui, é para servi-los da melhor forma, conforme a minha essência e aquilo e a visão que o Senhor me deu, amém? Agora, se eu tiver essa mentalidade até hoje ainda, de que as pessoas à minha volta são empregados, que as pessoas à minha volta estão comigo para fazer aquilo que eu quero, para reproduzir, trabalhar e fazer funcionar aquilo que eu quero, eu estou me tornando dono daquilo que é do Senhor. E quando a igreja é do homem, ela já não tem o Senhor. O Senhor já está pro lado de fora faz muito tempo, ou nunca esteve lá, nunca começou lá. Isso é muito fácil de identificar. Por exemplo, o teu líder hoje, ele te trata como uma equipe, como parte de uma equipe, porque essa equipe no reino de Deus, nós somos um com Cristo, todos nós como partes do corpo, né, de Cristo. Então, ou seja, você carrega algo que o seu líder não tem e ele é chamado a ouvi-lo e ter as decisões ali formadas, né, entre os demais em conjunto. Claro que é coisas específicas que o Senhor vai dar com uma visão para o pastor, principalmente o pastor responsável. Existe, né, dentro da igreja apenas uma única visão. Se você não está de acordo com a visão e a forma de governar, a forma de liderar que o seu pastor tem, você precisa romper e sair, e não promover uma segunda visão, que é uma divisão dentro do ministério, porque você vai ser vai colher consequências fortes sobre isso, por trazer divisão ao corpo de Cristo, aquilo que o Senhor confiou a Ele. Você não concorda, você já percebeu, por exemplo, né, como foi o nosso caso, percebeu que há um sistema religioso e há um império em vez de um reino, porque uma pessoa manda e os demais, eu sou fundador, eu sou quem começou tudo, eu sou o dono da obra, e os demais são só trabalhadores, não fundaram junto, não estão junto, não têm o mesmo valor. Então a gente realmente foi viver aquilo que o Senhor tem para nós à parte. Por quê? Porque não cabia mais estarmos sobre algo que a gente via que estava equivocado. Então, isso é da mesma forma. Se você identificar pontos hoje na sua liderança, no seu pastoreio, nas pessoas que estão sobre a tua vida,
que são diferentes do reino, que é um corpo só, que celebra as diferenças, celebra as muitas denominações, celebra quando chega, celebra, abençoa quando sai, porque não é um feiticeiro que fica amaldiçoando ou evitando conversar com a pessoa que quer sair para não abençoar, para não despedir, como se aquilo ali fosse virar uma maldição e a pessoa fosse se arrepender e de algum modo. Não, se a gente está na direção de Deus, você querendo abençoar ou não, a gente vai sair na bênção, porque o Senhor nos deu uma palavra e a gente saiu na bênção, independente do que você fizer, porque cada um colhe as suas escolhas, mas no reino nós não somos chamados a se omitir ou a amaldiçoar ninguém, porque não estou fazendo o que a gente quer. Então, isso tudo a gente é chamado a rever, a reparar e se posicionar, fazer a nossa parte, que é nos desligarmos de posturas dessa forma, de pessoas que tratam as equipes, o corpo, as partes do reino de Deus, as vidas que o Senhor tem as confiado como trabalhadores para cumprir a sua própria vontade, esquecendo que temos uma visão em Cristo para correr, porque somos nós, pastores à frente, apenas amigos do noivo, né? Preparando a noiva adornada para o Senhor. Então, a gente não é dono de nada para querer que as pessoas façam o que nós queremos, né? E a modelo de liderança descrito aqui, de servir a todos, é um modelo pelo exemplo, servindo, se doando, investindo em vidas, tratando elas com a mesma importância que você acredita que você tem, né? Encorajando, sendo exemplo, e não por manipulação, que é esse povo da pegada do império, onde só um manda, onde só um faz, onde todo mundo tem que ter obediência cega, porque se você parar um pouco para pensar naquilo que estão te falando, você vai desistir, você vai ver que está errado, né? Então a gente precisa rever essas situações. E o nosso versículo de hoje, foi necessário essa pincelada para entendermos o contexto de toda a situação. E o nosso versículo de hoje é outro que há uma grande controvérsia. Por quê? Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Porque a gente tem replicado, né, essa frase de uma forma totalmente distorcida, que os que são humilhados serão exaltados. Não, os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. Ou seja, todo aquele, começando do começo, né? Os que se exaltam. Esses que se exaltam, assim, ó, eu sou o dono da coisa toda, eu sou o fundador, eu sou o dono da obra, a estrutura, as coisas são minhas, né? Vocês tratam as pessoas como trabalhadores, como servos, e não como equipe, como parte do corpo de Cristo, importante e essencial para que aquela obra prossiga, porque você não faz nada sozinho. Você não consegue realizar nada no corpo de Cristo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. É isso que está dizendo que você quer ser o maior, o mais importante, sirva todos esses outros. Senão você vai ficar sozinha, né? Porque essa liderança por manipulação vai caindo por terra cada dia mais. Eu já ouvi falar sobre isso e eu acho bem válido mesmo, acho bem real, que essa geração ela tem um detector de mentira, um detector de falsidade, de hipocrisia. Então ela vai perceber muito cedo ou tarde que há uma manipulação, há uma fala do que não é vivido, há uma hipocrisia, né, por parte dessa liderança. E claro, é difícil romper com essas pessoas, sim, porque são pessoas que promovem essa opressão, esse controle sobre nós e nossas vidas, mas na hora, né, que você tenta sair desse lugar, se fazem de vítimas. Ai meu Deus, e como é que eu vou fazer? Porque você é tão isso, você é tão aquilo, você é tão aquele outro. Na verdade ele não tá nem aí pra você, mas ele tá falando só para que você permaneça debaixo da mesa dele, decepado da sua identidade e do seu equilíbrio. Então a gente sabe como que a gente passou por isso. Mas a questão é, se isso uma hora se rompe, uma hora você não aguenta mais, você entende verdadeiramente que o Senhor tem para você é maior e que você só vai viver a plenitude daquilo que está queimando no seu coração, que você sabe que você tem para você quando você romper com tudo isso mesmo, não tem outra forma e outra questão. Então todos esses que se exaltam,
fazendo os pequeninos tropeçar, como diz ali, né, nos versículos anteriores, se achando mestres, querendo esse reconhecimento de mestres ou de paternidade hoje em dia para serem abusadores, sendo que não entendem nada de paternidade, não fazem o papel de paternidade quando a pessoa realmente precisa, sequer visitam, né, sequer vão até a casa dela, quer falar comigo, vem aqui, você vem até mim, eu não vou até você. E a gente sabe muito bem que um pai, quando o filho precisa, o pai larga tudo e vai até o filho. O pai auxilia o filho, o pai está junto com o filho. Então são pontos que a gente sabe, verdadeiramente a gente sabe, só que a gente às vezes não se atenta para não ter essa situação desconfortável do rompimento, mas essa é a realidade dos fatos. Então esses que se exaltam com um péssimo exemplo de manipulação sobre as pessoas, tanto na liderança quanto no seu dia a dia, se você às vezes é essa pessoa opressora na sua família, essa pessoa crítica na sua família, você vive sempre arrotando que você tem uma espiritualidade, que você que as pessoas, né, no teu contexto familiar te atrasam porque você tá muito à frente e a pessoa não tá, aquela coisa toda, você é extremamente crítico, né, em relação às coisas, mas não consegue ter essa compreensão e esse amor com os de casa, apenas com os de fora, quando te procuram, então você está querendo se exaltar sobre algo que você não é. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa família, o nosso contexto familiar, ele é muito influenciado pelo nosso testemunho de vida. Não que seja responsabilidade nossa a transformação deles, mas a palavra é clara quando ela diz que com o nosso testemunho a gente consegue, né, transformar a vida das pessoas, porque a gente vive a palavra, sem ficar declarando, mas vivendo no nosso contexto. E isso gera transformação naqueles que estão ao nosso lado. Então, se a gente realmente está nessa espiritualidade toda, a gente já teria transformação de muitos daqueles que a gente busca. Ainda que não é nossa responsabilidade, mas é o mínimo que nós devemos fazer como cristão. Não é o nosso muito falar, é o nosso agir. É ser para fazer. Então, esses que se exaltam sobre algo que ainda não são, porque querem liderar por manipulação e não pelo exemplo, esses serão humilhados e envergonhados. E a gente vê claramente pessoas, ministérios que vivem de ciclos. Entra uma galera, sai uma galera. Entra uma galera, sai uma galera. E não vai, não rompe, não vive aquilo que realmente tem para viver, né? E se é que tem, né? Porque às vezes a tua medida pode ser pequena. Às vezes o que o Senhor tem para ti é um único ministério. É uma única casa ministerial para cuidar, né? E aquilo ali já é muito para você, porque você às vezes nem essa pequena casa você cuida. Então, mas todas essas questões, elas vêm à luz. Tudo que a gente pinta, que a gente pincela, que a gente manipula, vem à luz. Então a gente sabe que vindo à luz essas questões, essas coisas diferentes, a questão é que tudo que está em oculto será trazido à tona, será trazido à luz. É o que o Senhor nos diz na sua palavra. Então não há nada que a gente faça quando nós manipulamos claramente a verdade. E eu sei que para o perfil narcisista ele acredita na sua própria mentira, né? Então quando a gente fala que a verdade vai vir à luz, ele acredita que seja a verdade que ele criou, mas não. Ele sabe, né? Eu creio, né, no seu interior, que a verdade clara dos fatos, ela virá à tona, né? E serão envergonhados naturalmente pelo Senhor quando menos esperarem, no caso, né? Isso acontece. Por quê? Porque a gente mesmo passou por situações, né, no rompimento do ministério, que poderia ser tudo diferente, poderia ser simplesmente, né, principalmente por ser família, ter sido na bênção, ter sido na graça, que é o que prega-se, mas não se vive, né, sobre o amor de Deus, sobre a plenitude daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, e termos sido abençoados, liberados na bênção para viver aquilo que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu uma palavra clara que Ele não estava mais nessa aliança. Então a gente seguiu a vontade do Pai e começamos, né, a comunidade Five. Mas o que foi preferível? Dissimular não, que é difamar mesmo, né?
inventar situações como até algo errado, ou como um crime, sendo que a verdade dos fatos é que nós sempre fomos super transparentes. Todas as transmissões ao vivo que a gente tinha, sempre pontuando ali tudo aquilo que a gente fez de forma clara, né? A nossa falha, inclusive, de usar o cartão ali da conta, eu deixei claro para a igreja, mas eu usava desde o início, né? Desde o início todos sabiam, porque acompanhavam, nossa conta era uma conta espelho, eles tinham acesso no próprio celular, mas decidiu ser um problema só quando nós tiramos um salário para nós, 2 únicos meses que nós conseguimos tirar, que foi dezembro do ano passado e janeiro desse ano, que se tornou esse problema todo, né, a ponto de tirar a administração, mas nós já entendemos como algo da parte do Senhor, porque nós já sabíamos que íamos sair, e então para nós foi uma resposta mesmo do Senhor, que já não era mais para a gente estar com isso mesmo, que seria mais fácil transicionar dessa forma, e saímos, mas acabou sendo usado de uma outra forma. E o engraçado é saber que a pessoa tem teto de vidro justamente nessa área, mas usou essa área para nos difamar e trazer. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, e tudo aquilo que é feito em oculto, né, contra pessoas que o Senhor levantou, que o Senhor trouxe um propósito, que estão vivendo e sendo guiados pela direção em uma palavra da parte do Senhor, o Senhor vai trazer e serão envergonhados. Porque era tão fácil simplesmente admitir, né, que não só meu esposo, mas todos os outros, as outras 9 pessoas que fundaram o ministério saíram, todos saíram. Então, com certeza não é impossível achar que todos estavam errados e o único certo são apenas 2 pessoas. Então a gente sabe que há algo para ser consertado, há algo para ser restaurado, há uma essência, um lugar de retorno para ser feito, para que realmente entre no propósito do Senhor. Mas tem pessoas que preferem negar a verdade e inventar situações do que realmente apenas admitir que chegou um ponto que realmente não tinha condições de conviver mais, né? Pela falta de exemplo, pela falta de modelo, pelo modelo de liderança. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, e essas coisas vêm à luz porque o Senhor faz isso conosco. Quando eu comecei essa série Reino versus Sistema Religioso, o Senhor falou comigo claramente para mim tratar sobre esse assunto tão pontual nos dias de hoje, para que outros filhos e filhas sejam libertos desse sistema, para viver realmente aquilo que Ele tem para nós hoje, porque os tempos estão se cumprindo, o Senhor, glórias a Deus, está vindo, e não dá mais para ficarmos sobre determinados sistemas nos impedindo de viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, pessoas com grande propósito, com grande plano do Senhor sobre a sua vida, e através do nosso exemplo. Então, quando eu falo que algo não é para exposição, mas é para vocês entenderem que eu tenho um exemplo disso, eu passei um testemunho sobre isso, amém? Apenas para isso, até porque seguimos orando, né, pela restauração, pela volta, pela conciliação de tudo, né, para que o Senhor realmente venha a ser o modelo de vida dessas pessoas, para que a gente possa, vivendo Cristo, voltar a ter uma relação restaurada e um ministério restaurado, né, para que eles sigam efetivamente o modelo de Cristo, amém? Então, aqui a gente já falou ali, né, dos exaltados serem humilhados. Então, todo aquele que se exaltar, vivendo literalmente esse modelo inverso do versículo 11, que em vez de servir a todos, ser servido, isso é se exaltar acima do que está na palavra, viver um modelo inverso de liderança, né? A gente sabe que o fim dessas pessoas é serem humilhados, o fim dessas pessoas é realmente serem envergonhados, sozinhos, enfim, o Senhor acaba trazendo à luz tudo aquilo toda a podridão que está em oculto, né? Toda a verdade distorcida que está em oculto, e infelizmente isso é a colheita de pessoas que vivem dessa forma. E o segundo modelo que fala, os que se humilham serão exaltados. Como assim? Os que se humilham serão exaltados. Por que os que se humilham serão exaltados? Por que a gente confunde que os humilhados serão exaltados? Então, aquele que passa por situações de humilhação pela família,
pelo ministério, pelos amigos, pelo um trabalho, né? E tá naquela expectativa assim, eu tô passando tanta luta, o pessoal tá pisando em mim, mas um dia eu vou ser exaltado. Não é isso que o Senhor tá falando. Até porque muitas vezes as pessoas estão fazendo você de gato e sapato porque você não sabe se posicionar e falar um não. Então isso é o Senhor tentando te moldar e te preparar para ser um homem posicionado, para saber falar não, para saber pôr limites nas tuas relações. Isso é uma responsabilidade sua. Ter um relacionamento saudável com as pessoas é dizer não. Se a pessoa, tanto no seu trabalho, não importa. Se você é cristão e trabalha, por exemplo, eu não vou falar não pro meu chefe. Se você tem algo importante, você com toda certeza do mundo pode e deve, mas não um simples não. Conversa, pelo menos conversa. Essa é a nossa postura, ser posicionados em Cristo. Ter o reino de Deus como a prioridade da nossa vida. Olha, chefe, eu tenho algo, né? Eu sou cristão, então aos finais de semana eu costumo, né, ter essas atividades, ou nesse final de semana específico eu tenho essa atividade. Então só queria, né, compartilhar com você, caso você conseguir me liberar, eu prefiro, porque eu já me comprometi, né, nesse final de semana com essa atividade. O não você já tem? Se posicionar e falar a verdade não não vai te deixar em maus lençóis, você não vai parecer folgado, você está sendo verdadeiro, amém? Você está mostrando que você, como um cristão, prioriza as coisas do Senhor e a pessoa vai entender. Se ela não entender, o máximo que ela vai te dizer, não, eu preciso de você aqui, eu não tenho outra pessoa, eu preciso contar com você, e você vai e tá tudo bem, mas você não deixou de ser verdadeiro com a pessoa. O que a gente tem que acabar é com essa hipocrisia de achar que ficar mentindo ou se omitindo é o modelo de Cristo, porque não é. Ele foi verdadeiro em todas as coisas. Está aqui o capítulo 23 para mostrar. Jesus critica os líderes religiosos. Ele não foi lá passar pano. Ele não foi lá cuidar com o modo que ele falou com eles. Não, ele chamou eles de hipócrita duramente. Porque ele falou a verdade, ele foi verdadeiro. Eles estão sendo hipócritas, eles estão falando de algo que eles não vivem. Então o nome disso é hipocrisia, não tem outro nome bonitinho para chamar, tu entende? Então a gente precisa ser verdadeiros na nossa fala e nas nossas ações. Entender de uma vez por todas que o pai da mentira é Satanás. E que se você insiste em ficar mentindo para não ficar mal com as pessoas, você está servindo uma outra paternidade que não é a de Cristo, porque ele não divide a dele com ninguém. Se você intencionalmente fica ainda mentindo, vivendo dessa forma, você sabe claramente que você está indo contra a palavra do Senhor e a paternidade que o Senhor te deu, você está negociando para servir a outro pai. Porque você não pode servir a dois senhores, não se engane. Isso é só porta de entrada para outras situações que você vai acabar servindo o lado oposto do que realmente o Senhor, amém? Não ache que você pode brincar com as coisas porque não dá para brincar. A gente não tem como servir dois senhores, isso que a palavra diz, não é a minha opinião ou a sua. Ele diz claramente que que a gente não tem como servir a dois senhores, porque há de servir mais a um e aborrecer o outro. Então, se você passa por situações que você não sabe dizer não, você tem essa dificuldade, eu já fui, principalmente porque eu tinha essa carência das pessoas precisarem de mim. Já porque, né, a minha família não é essa de ter um vínculo muito forte, de conversar muito forte, então a gente tem essa questão de realmente, quando as pessoas precisam, a gente gosta, né, quando as pessoas nos pedem algo, quando as pessoas nos chamam, a gente realmente consegue e gosta, né, dessa situação, entende? Então, assim, a gente realmente pega, e eu tinha essa carência, então quando as pessoas vinham me perguntar, vinham conversar comigo, eu gostava, né, dessa situação, então dificilmente eu falaria um não. Mas o que acontece quando você está numa relação, você precisa dizer não, é necessário que você diga não para a pessoa, porque senão você fica refém daquilo ali, e você realmente vai ser humilhado e abusado, e a culpa é sua, não é da pessoa, porque você não impôs limite na tua relação. E você precisa aprender a impor limites nas suas relações, né? Você não pode fazer tudo que a pessoa te fala, né? Viver refém de tudo que a pessoa quer. Você precisa saber que você precisa impor limites
nas tuas relações. Isso é uma responsabilidade sua. Isso não é os humilhados serão exaltados. Isso é você sendo humilhado e abusado por falta de posicionamento seu apenas. Porque o Senhor faz o que é impossível. O possível é nossa responsabilidade. É nós que fazemos, amém? Agora, os que se humilham, não é nesse sentido. Os que se humilham por exemplo, né, na nossa situação, em tantas outras aí que você pode ter passado com pessoas que nunca te aceitaram, que você nunca teve um bom relacionamento, né? Você não se importar com essas situações, você não ficar tentando, como é que eu posso dizer, se vingar, fazer algo, né? Fizeram para mim, eu vou fazer também. Não responder com a mesma moeda, né? Você realmente se manter íntegro naquilo que você é, independente do que você está recebendo da pessoa, né? Ou seja, imagina a humilhação que nós passamos saindo difamados dessa forma do ministério, como o esposo é um dos fundadores e viveu 14 anos servindo de todo o coração. Mas nós não respondemos na mesma moeda. Nós não vamos difamar e falar de coisas que a gente sabe que são piores para pagar na mesma moeda. Por quê? Porque não nos convém, nós não somos assim, a nossa integridade não nos compete fazer essas coisas. Por quê? Porque tanto a recompensa daqueles que estão servindo a um Deus fiel e justo é do Senhor, aqueles também que estão fazendo isso, distorcendo, né, perseguindo e difamando os filhos do Senhor, os chamados dele para fazer algo, também colherão a vingança, que é do Senhor, não é nossa. Então a gente não precisa fazer. Então, os que se humilham são esses que não respondem à altura, na mesma moeda, aquilo que recebem das pessoas. Ou seja, você é confrontado na frente das pessoas, por exemplo, né? Você é confrontado sobre algo, a pessoa realmente quer ser maldosa com você na frente das pessoas, trazendo da parte dela aquilo que ela tem, aquele mal, né, aquela má intenção. Você não responde na mesma moeda, você não trata da mesma forma. Isso é se permitir receber como Cristo recebeu. Cristo foi altamente difamado, criticado, foi chamado de Beelzebu e coisa errada, porque ele expulsava demônios, então deve ser por um dos demônios que ele expulsa também. Ele teve que encarar todas essas falas, né? Mas ele se manteve íntegro, ele se manteve inteiro naquilo que Cristo, naquilo que ele ouvia do Pai, naquilo que o Pai fazia para ele fazer também. Então isso são os que se humilham, aqueles que não respondem na mesma moeda, né? A gente costuma dizer assim, não leva o desaforo para casa e não sei o quê, mas muitas vezes deixar que o Senhor fale por nós é melhor, né? Aquela gafe que eu contei para vocês que eu vivi, né, ali no dia do pastoreio, no dia do pastor, né, no ministério, eu acabei tendo uma falha bem infeliz no final do culto. O que acontece? Eu fui duramente acusada lá já no final do culto de coisas que eu sei que não estão no meu coração, nem que eu sou e nem que eu fiz. Mas eu não me justifiquei, eu não fiquei, mas não. Falei, não, entende? Por quê? Porque a forma que as pessoas te veem distorcida no coração delas, não diz que é você, não te define, tu entende? É apenas a forma da pessoa te ver, a forma da pessoa interpretar as suas ações que está distorcida, mas nada que uma boa conversa não resolva, certo? Então, ou seja, você não precisa ficar se justificando sempre. Se você sabe quem você é, você vai aprendendo a lidar com essas coisas, entende? Eu já fui de rebater muita coisa, já fui de me estressar com muita coisa. Esse é o meu perfil, na verdade, de responder. Eu sou bem difícil, assim, ó, ficar na minha, né? Nessa situação toda que aconteceu, fiz inúmeros vídeos de testemunhando o que realmente aconteceu, né? Desde o início até aqui, não só dos meus 2 anos e meio, mas dos 14 anos que o meu esposo viveu, que é muito mais doloroso, né? E difícil do que os meus 2 anos e meio, mas o que o Senhor falava comigo, não fale. Eu tô lendo ali Salmos 38, não fale, eu vou falar por vocês.
Eu vou fazer por vocês. Assim como o Senhor fez para os líderes da Bola de Neve que saíram difamados e hoje o pessoal está vendo que eles realmente estavam certos, e tantos outros que passaram por essas situações. Então, quando você estiver nessas situações, fique na sua. Realmente se permita passar por aquilo que o Senhor passou, para que o Senhor fale por você. E você, no tempo certo, vai receber tudo aquilo que o Senhor tem para você da forma correta, amém? Então é isso, toda vez que a gente espera no Senhor, né, deixa que o Senhor fale por nós, deixa que o Senhor seja a nossa justiça e a nossa voz. Se você realmente está com a sua consciência tranquila sobre aquilo que você faz, aquilo que você fala, sua forma de conduzir, né, as coisas, você realmente está, né, sendo íntegro à palavra. Eu sei que a gente sempre vai ter dúvidas, né, sempre vai ter situações que a gente erra, que a gente precisa melhorar. Eu mesmo, como eu disse, né, cometi uma gafe esse tempo atrás, a gente comete, a gente erra, a gente falha. Nós não somos perfeitos, mas a essência do teu comportamento, grava isso no teu coração. Você que está à frente de algo, principalmente, mas entenda que você que não está, você é a carta viva do Senhor aonde você for. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo, então você tem tanta responsabilidade como um pastor responsável quanto o seu líder. Não se engane que você, só por ser um membro, se você inclusive está no banco achando isso, que você está no banco e você não quer responsabilidade, você está extremamente enganado. Se enganando, né? Porque enganar o Senhor ninguém engana. Então você está se enganando e se omitindo no reino de Deus, né? A função do corpo que vocês têm dentro de si. Porque você mesmo sendo um membro, exercendo algo ou não, você tem uma grande responsabilidade de ser íntegro com a palavra, de fazer isso, servir a todos à sua volta. Não ser capacho de todos, não, porque você, como eu disse, você tem que saber dizer não, você tem que saber impor limites, mas você precisa ser íntegro nesse sentido. Se alguém aqui tem que realmente relevar, ser compreensivo e servir, sou eu. Não é a pessoa que não conhece a Cristo, não são os outros que às vezes têm uma vida religiosa, mas não estão em Cristo, porque às vezes você convive com muitos religiosos, muitos que se intitulam cristãos, mas não têm a vivência de Cristo. Então, o seu testemunho diferenciado, das práticas diferenciadas, que realmente Cristo tem, que é servir a todos sem acepção, sem clubinho, sem priorizar sua família e familiares, ao invés de entender que todo o corpo de Cristo é uma única família, que ali não tem, você tem que ter o mesmo carinho, o mesmo serviço pelos seus e pelos demais, porque ali todos somos é o que nós declaramos. Se nós declaramos que somos uma família, mas na hora do vamos ver, a gente faz diferenciação no servir os nossos e os outros, nós não estamos sendo verdadeiros na nossa fala. E é de extrema importância, o modelo de Cristo é ser verdadeiro. Então, mas eu tenho um certo bloqueio com um fulano de tal, ore ao Senhor para que o Senhor rompa esse bloqueio. Invista nessa pessoa. Às vezes ela percebe sua indiferença com ela, por isso que ela permanece assim. Então invista nas pessoas para que você tenha esse coração como um todo, de forma completa, de forma verdadeira, como o Senhor nos chama a ser. Amém? Então se você tem essa mentalidade, principalmente você líder, você pastor responsável, os demais auxiliares que estão já exercendo o seu ministério profético, mestre, evangelista, apóstolo, pastores, enfim, todos nós somos chamados a ter essa mentalidade de servir a todos. Se teu modelo de liderança é opressor, é de empregados, é de obediência cega, usando e distorcendo da honra para que as pessoas engulam o que você quer que seja feito sem questionar, você sabe que você não está sendo íntegro com a palavra de Deus. Você está dentro aqui de Mateus 23, medite nessa palavra e saia desse lugar em nome de Jesus. Porque toda a transformação que ocorre a partir do reconhecimento. Não é a minha opinião e a sua opinião. Não é uma disputa. Nós não estamos competindo. É simplesmente a pureza e a verdade da palavra de Deus. Ela é ela que transforma. Eu estou em Marcos, né? Lendo os livros de Marcos, e todas as curas que o Senhor fez ali, a maioria delas fala sobre... Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ou seja, o Senhor mostra para nós que a cura vem a partir do reconhecimento, porque Ele sabia exatamente o que cada um precisava.
além de ser Deus e conhecer os nossos pensamentos, como Ele conhecia de todos ali naquele momento, Ele considerou nos deixar esse importante modelo, esse importante exemplo nas Escrituras de que é o reconhecimento do que eu preciso mudar, do que eu preciso e eu estou falhando para que aconteça a transformação. Então isso tudo que a gente está trazendo aqui não é para apontar A e B, envergonhar C e D, não tem nada a ver com isso. Mas transformados todos nós pela renovação da mente e pela palavra de Deus. Reconhecendo, o primeiro passo, reconhecendo a verdade da palavra de Deus. Sim, eu realmente falhei. Eu realmente estou com um modelo de liderança distorcido. Eu realmente estou fazendo muito diferente do que eu fui chamado a fazer. Eu realmente estou falhando. Eu não estou sendo íntegro com a verdade da palavra de Deus. Eu estou me identificando em vários pontos aqui de Mateus 23. Eu preciso mudar, Senhor. Transforma essa área da minha vida e vai declarando todos os pontos que você tem se identificado, para que daí sim, através da sua fraqueza reconhecida, da sua falha reconhecida, o Senhor possa tocar naquele ponto específico e transformá-lo, como Ele fez com Isaías. E Ele vai trazer processos, pessoas, situações, para você ser trabalhado nisso e realmente mostrar transformação e mudança, através do teu reconhecimento. Ele nos prova na prova, né, para ver se a gente realmente reconheceu e quis a transformação, porque agora nas novas situações que aconteceram, nós fizemos diferente. Nós agora vamos liderar pelo modelo, pelo exemplo, sendo o primeiro a fazer aquilo que a gente fala, e não mais pela manipulação, tirando as pessoas debaixo das mesas, devolvendo as suas identidades, permitindo que ela seja do jeito que ela foi chamada para ser, do jeito que ela é, assim também como reconhecendo o seu equilíbrio, deixando as pessoas viverem, né, da forma que o Senhor chamou para fazer, viver na essência que o Senhor chamou para viver. Então tudo tem um propósito do Senhor. Se você reconhecer, se você mudar, você vai conseguir viver a plenitude do propósito do Senhor e finalmente não se encaixar mais nesse capítulo que explora e nos mostra com grande clareza os pontos de uma liderança abusiva, os pontos de líderes presos na religião que aprisiona. Então, se a gente se identifica com esses pontos, nós precisamos reconhecer para transformar, reconhecer para mudar. Porque não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a palavra de Deus, amém? Então, que a gente possa estar alinhado com o grande propósito do Senhor sobre as nossas vidas, dando liberdade para os irmãos serem que foram chamados para ser, que a gente pare de se exaltar, querendo ter pessoas nos servindo, né, com uma obediência cega, tratando outros como trabalhadores de uma obra que do Senhor não é nossa, porque todos somos irmãos, como equipe, todos somos um, né, todos temos algo a agregar, então a gente trabalha em conjunto, né, da melhor forma e também sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, da forma onde os que se humilham serão exaltados, ou seja, aqueles que não respondem à altura, respondem o mal com o bem, né? Mesmo que você tenha que se deparar com pessoas resistentes àquilo que você é, aquilo que você carrega, aquilo que naturalmente o Senhor te deu e você vive com convicção, porque se você é esse modelo de pessoa convicta daquilo que o Senhor te fez para ser, mesmo que você seja mais reservado, você vai lidar com situações de resistência, de pessoas querendo te oprimir, querendo te mudar, querendo te tratar como um problema, mas você não é. Você é aquilo que o Senhor te chamou para ser e glórias a Deus se você agir de forma convicta nisso. O Senhor vai te usar poderosamente muito mais do que aqueles que estão fingindo não ser o que o Senhor te chamou para ser, para não ter conflito com os demais. Então continue e permaneça cada vez mais convicto. Se você ainda não sabe o que o Senhor fala ao teu respeito, o que o Senhor tem para você, mergulhe na palavra de Deus, porque não é uma pessoa que vai te falar isso, não é o teu muito ouvido de pregações, é a palavra de Deus que vai te falar isso, é na oração que você vai ouvir isso. Então mergulhe na fonte que Ele vai te revelar tudo isso e será um complemento, ouvir ministrações, vídeos como esse e tantas outras coisas que a gente pode, livros também, né, de tantos irmãos cristãos aí que são bênção e agregam na nossa vida, para que você viva a sua essência, a plenitude daquilo que o Senhor te chamou para ser, amém?
mas vai valer a pena você viver a essência do que o Senhor tem para você, da forma correta, com a mentalidade renovada, todos os dias, porque a gente pode, depois de tempos em tempos, ser levado ao engano, entrar no automático, na religião, nas tradições e esquecer da verdade, da cultura dos céus e de reino, amém? Então, de todos os dias, nós precisamos ter a mente renovada através da palavra, da oração e de jejum, tendo um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o dono da obra do que com a obra, amém? Porque se você priorizar apenas o trabalho com a obra, você vai ser um hipócrita, que está trabalhando como o irmão do filho pródigo. Estava ali na casa do pai, nunca saiu, nunca fez nada de errado, só trabalhou, mas não sentia filho, nem tinha relacionamento com o pai, nem o chamava de pai direito. Então, ele chamava de Senhor apenas. Então, seja você vai ser o filho ou o irmão do filho pródigo. Vai chegar naquele grande dia, você vai ouvir um não desconheço, porque você estava priorizando a obra em vez de se relacionar com o dono da obra. E se você se relaciona com o dono da obra, você automaticamente cuida das coisas do Pai. Você não vira omisso, mas você tem a ordem de prioridade muito bem alinhada e muito bem definida, entendendo que o relacionamento é superior ao trabalho, amém? E a prioridade é a boa parte, amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo fim de semana, até a próxima semana e precisando de algo, eis-me aqui, amém? Deus abençoe.